Boa tarde, nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra de salvação a todos os que vêm aqui neste plaza, aqui na 441, Boca Raton. E o Senhor tem me incomodado muito para me vir aqui para trazer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo ao conhecimento daqueles que vêm aqui. Eu quero começar com a oração e pedindo a todos os que possam estar aqui. Também temos Bíblia para abençoá-lo gratuitamente. Temos camiseta para abençoá-lo gratuitamente. E você que ainda não entendeu o Evangelho, entenda que o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele veio para que todos possam ter vida. A nossa vida não é só neste planeta, não é só nesta terra. Não é a vida que vivemos aqui somente. Nós somos um ser eterno, na qual precisamos entender o que é essa eternidade e como devemos viver a nossa vida aqui, neste lugar da qual nós estamos vivendo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço no nome de Yeshua que possa, Senhor, nos iluminar com tua palavra. Que, Senhor, que o que for dito aqui seja para a tua inteira graça, a tua inteira, Senhor, glória, e que, como filho do Altíssimo, como adotado como filho, como, Senhor, imagem do Senhor nesta terra, como o amor de Cristo, que possamos, Senhor, trazer a tua palavra e que a tua palavra possa também tomar forma na vida de muitos aqui. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, senhores, estamos aqui e eu quero ler uma passagem que está em Efésios. Primeiro, antes de iniciar com essa passagem, eu quero apenas dar uma introdução no que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Deus já havia escolhido todos nós antes mesmo da fundação do mundo, para sermos filhos e filhas do Altíssimo mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que você pudesse ser salvo do que foi perdido através de Adão. A sua vida não é uma vida aonde você nasce aqui, morre e depois não tem mais significado. Não, não pense assim. Nossas vidas foram criadas pelo Deus Altíssimo para um propósito nobre, que é de trazer a sua glória a toda a terra. Mas, por causa do pecado, isto tudo foi desviado até que Jesus Cristo veio e reconciliou todas as coisas. Então nós nascemos no pecado até o ponto em que entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é você entender que Ele te dá
o caminho de volta para o plano inicial da qual o Senhor Deus Todo-Poderoso nos criou, que é sermos filhos e filhas do Altíssimo, imagem de Deus nessa terra. E antes do pecado, era suposto ser tudo dessa maneira. Adão, Eva, todos nós iríamos nascer, iríamos viver nossa vida aqui, o mundo não iria ter pecado, não iria ter morte, e a glória de Deus ia cobrir a terra. Mas por causa do pecado, o mundo entrou em decadência. E tudo que você vive hoje, o seu eu, a sua personalidade, o seu caráter, é desenvolvido através dos costumes do pecado, das coisas que você cresceu aprendendo. E Jesus Cristo veio te libertar disso. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, para que o pecado seja completamente removido. Ele nos diz na sua palavra que aquele que aceita Ele como Senhor e Salvador, os seus pecados são retirados. Você passa a ser uma nova criatura e você é tirado do mundo, é tirado desses costumes e é trazido para o reino de Deus, para o seu reino, na qual você passa a ser direcionado através do Espírito Santo que vem habitar em você como selo de propriedade do Deus Todo-Poderoso. Essa é a verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que uma vez que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já não é mais você. Você agora é a imagem de Deus nesta vida, vivendo neste mundo, para que outros possam conhecer o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, nós lemos, aliás, vamos ler o capítulo 1 primeiro, que nos diz: por causa do amor por nós, Deus resolveu nos tornar filhos por meio de Jesus Cristo, pois era seu prazer e sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do Filho querido, Yeshua. Nós somos libertados através de Cristo, pela morte de Cristo na cruz. Os nossos pecados são todos perdoados. E como é maravilhosa essa graça de Deus, que Ele nos dá com tanta fartura. E Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Jesus Cristo. Veja bem, o plano secreto já não é mais secreto, é claro, porque foi revelado através de Jesus Cristo. E o plano é este, de unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, tudo que existe no céu e na terra. E isso aconteceu através da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Ele recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que havia resolvido desde o princípio, mesmo antes do pecado.
Deus nos escolheu para sermos seu povo, por meio da união com Cristo. Portanto, digo-vos que fomos os primeiros e por nossa esperança em Cristo louvemos a glória de Deus. Portanto, irmãos, quando ouvirem a verdadeira mensagem, a boa notícia, que trouxe para todos nós a salvação, e vocês creram em Cristo, e Deus pôs em você a marca de propriedade. Está dizendo aqui que uma vez que você entendeu o Evangelho, aceita Jesus Cristo através da fé, é posto um selo de propriedade na qual se chama Espírito Santo em você, que é a garantia de que o que Deus prometeu ao seu povo, isso nos dará a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Então, lá em Efésios capítulo 4, nós podemos entender melhor a nossa responsabilidade como a imagem de Deus nessa terra, como o amor de Cristo, como a justiça de Deus, que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5. Mas em Efésios capítulo 4 nós lemos: então não seremos, aliás, no capítulo 15, falando em verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Veja bem, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo, que é a igreja, seja ajustado em todas as partes e fique ligado entre si, por meio da união de todas elas. E assim cada parte funcione bem, e o corpo todo que cresça e se desenvolva por meio do amor. Na realidade, o Evangelho de Jesus Cristo é nada menos, nada mais do que nós vivermos o amor de Deus. Assim como diz o próprio Senhor, que diz que a primeira e maior mandamento é amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu corpo, de todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós fizermos isso, nós estamos vivendo o amor de Deus nesta terra. Nós estamos representando Cristo como o amor de Deus. E veja bem o que a Escritura ainda diz. Ele nos alerta: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto, não vivam mais como os pagãos, se você está em Cristo, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Alô? Fala, amor. Eles não têm parte na vida de Deus, que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle, não fazem nenhum tipo de coisas e fazem coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele como seus seguidores. Aprenderam a verdade que está em Jesus Cristo. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados
e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Este é um ponto onde não é pregado muito. Nossa mente precisa ser renovada à plenitude da natureza e conhecimento de Cristo. E vistam-se com a nova natureza. Veja bem o que a Escritura diz, que é criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. O Senhor diz que a natureza nova que recebemos após aceitarmos Jesus Cristo é criada por Ele e é igual à natureza sua própria, a natureza dele. E que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, se você está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, na qual Jesus Cristo, lá em Mateus 16, versículo 24, Ele nos diz que a única maneira de você segui-lo é negando-se a si mesmo. E aqui está dizendo a mesma coisa. Aqui está dizendo que você, que abandonem a velha natureza de vocês, ou seja, neguem-se a si mesmo e recebam a nova natureza. E que sejam completamente renovados em sua mente a respeito desse Deus. E como viver essa nova vida? A primeira coisa que a Escritura nos diz é que não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e nem fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Vivam uma vida honesta e poder, e que possa ajudar os pobres também. Não diga palavras que façam mal aos outros. São todas as coisas que devemos nos despir, irmãos. Não diga palavras que fazem mal aos outros. Não usem apenas palavras, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé. Ou seja, não é na sua filosofia. A sua boca precisa falar o que está agindo em você, que é o Santo Espírito, que é a fé em Jesus Cristo. E não faça com que o Espírito Santo de Deus se entristeça, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus, colocada em cada um de nós, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará. Ou seja, abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritaria, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou todos nós. E o engraçado é que no capítulo 5 desta carta, porque sabemos que isso é uma carta, não existe capítulo. Capítulo, versículo, foi algo que foi colocado nas Escrituras não muito tempo atrás. Mas isto foi uma carta escrita por Paulo ao povo de Efésio. E ele, a partir do final aqui, do versículo 32, do capítulo 4, nós lemos: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Aí continua no 5, e diz: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como
Ele. Vejam bem, irmãos, isso é de muito entendimento, nós precisamos entender isso. Nós somos a imagem de Deus na terra. Você aceitou Jesus Cristo, o seu primeiro passo é de você negar-se a si mesmo. É de você viver a vida de Cristo em você. Você é o amor de Deus. Você tem a natureza de Deus para viver este amor nessa terra. Ok? Eu quero que entendam isso, porque os ensinos em muitas igrejas é que Deus os beneficia. As pessoas estão indo à igreja para ser beneficiado por bênçãos. Can I ask you a question? Sim. What are you saying? Because I don't speak you're speaking Portuguese, right? Okay, yes. What are you saying in English? Okay. There is a gentleman in here that he don't speak in Portuguese, but he stopped his car to record it. I'm the only one not speaking Okay. Portuguese in this whole strip No problem, mall, no okay? problem. That's a community, yes. That's a Brazilian community, that. that's right. But thank God, so we can explain that. I read in here, Ephesians. Okay? Ephesians, all the letters that Paul wrote for all of us. Of course, there is Ephesian name that is direct to the Ephesian people, the city of Ephesians. Colossians, there is all these things. But actually, the scripture is for us, Okay. for all of us. So we understand how to be a real Christian, okay? Because people has been deceived by many and many doctrines out there that preach that gospel, that the gospel that God benefits you, and the people actually, it's to be the image of God. Uh-huh. The scriptures say that you are the image of God. You are God's love. You are, when you decide, when you accept Jesus Christ, the first thing you have to do is deny yourself. Deny yourself, that means you're going to get rid of all your agenda, all your desires, all your deeds, whatever you think you are deserve, that means you are deceived, because you don't deserve. God gave you the salvation for free. He don't charge you for nothing. He comes in Ephesians chapter 2 saying that the salvation comes through Jesus Christ, and is given to you for free, so nobody can boast. Now I'm curious. Okay. So you're set up here, and then there's a strip mall over here. Okay. I'm just curious. Do you, because I didn't know you were going to be here or anything, but do you find this way of giving the message of Christ to be the most effective? That's what God put in my heart to do it. Okay. Okay, because Fair enough. Works for me. All right. So some of us were called to preach from a street sidewalk. Exactly. Some of us were called to be in maybe political activism, right? So some people are. I don't say not that, all but not all Christians should be preaching from a sidewalk. I don't know. That has to do in this way or that way. The Holy Spirit has to put it on your heart. Exactly. But you're doing what the Holy Spirit's put on your heart. Exactly. All right. Well, I thank you for that. My name's Chris Nelson. My name is Robert. Robert? Evangelist Robert. All right. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Robert. All Yeah. right. So we are Okay. here just to bring the deepest understand of the gospel of Jesus Christ, because I have been in many churches, and all they can preach call people to come to ask to saying that God's gonna bless them with open doors,
and they're gonna be okay, and they don't change. There is no change. And the only way you're going to be, you're really gonna change, if you really deny yourself and live a life as Christ lived his life. And that's exactly what the scripture asks for. Okay? Do you think we're living in the end times, Robert? Yes. Do you think that this vaccine's a precursor to a microchip or a potential mark that will be needed to buy or sell? I don't waste my travel time in those little details, but we can see clearly. Yeah, you get it. You know, you get it. I get it. I get it. Well, yeah. well, We can some of see us very do clearly get into those that details. that the time is right now. It is And right we now, all, isn't it? all of It is us, definitely right now. all of us, we're going to see. We're going to live this moment, and we will have still all the church will be persecuted very hard. Yeah. Until actually. No, not just the church. Everybody. But those who belong to Christ. Exactly. Even if you don't No, I'm talking about church, the Church of Christ. You're going to be persecuted too. The church is not a building and a place where we gather. It is the people. And even members of the church do not necessarily go to church. Exactly. All right, Robert. And all right. many people go to church and they even is not saved. Oh, they think they are Christian, but they live a life completely off of salvation. You know, and that's what we try to bring the message. We're going to go in different part of the city, right here, down in Latinos, down in Seabras, down everywhere. And I wanted to bring this message, which God gave to me to explain about the Ephesians book first. And all the book teach you the same thing. Ephesians is one of my favorite books. It was written by Paul, and it only takes like it's like a couple pages. So it's a half an hour reading. It's great. Half an hour reading. But actually, if you read, not only read, but put your thought deep, and I ask God to guide you and understand those truths. Because if you don't understand the truth, there is no way you can, live the gospel the way it is. All right, and thank you for your. What's your name? Deborah. Deborah. This is my wife. All right. Yeah. All nice right. to meet you both. All right. Have a blessed day, though. Very lovely wife. Take care. Thank you, Robert. Então, nós estamos aqui para reforçar que cada que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida deve entender que a sua vida não é mais sua. Cada deve entender que a sua vida é viver a vida de Cristo. Nós somos cristãos, que significa pequenos Cristo. E lá nas Escrituras, em especial, o que eu li hoje, no capítulo 4 de Efésios, nós aprendemos que a natureza de Deus está em nós e que nós somos a natureza de Deus. E que devemos negar-se completamente, porque o próprio Senhor Jesus, ele nos diz que aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto te será acrescentado. Ou seja, você não precisa de gastar o seu tempo buscando alimento, buscando vestimenta, buscando moradia, porque a própria Escritura diz que se você que é filho, aliás, vou até antes, se as aves do céu, Deus as alimenta sem nem elas precisarem de fazer nada, se os lírios do campo são vestidos tão beautifulmente, tão maravilhosamente, melhor do que o próprio Salomão foi vestido, quanto mais nós que somos filhos. Jesus Cristo foi muito taxativo nisso. E ele nos disse para não nos preocuparmos com isso. Ele nem comentou,
talvez, ou busquem, não, ele falou, não se preocupem. Foi taxativo. E eu vejo isso acontecer na minha vida. Então, eu te digo que uma vez que você colocou seu coração em algo, você está trazendo a sua vontade à tona e colocando o Senhor em segundo plano. O Senhor tem que vir em primeiro plano todo momento. Você já não é mais você. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que não tem preço. E Ele te está dando uma vida aonde você retorna ao plano inicial. Imaginem, a salvação é você retornar ao plano inicial da qual você foi criado para viver. E esse plano inicial é uma vida eterna, é uma vida sem pecado, é uma vida sem morte, é uma vida sendo a imagem do Deus Todo-Poderoso. É uma imagem, é uma vida sendo o amor de Deus nessa terra. E quando você aceita Jesus Cristo, você é trazido para o reino, para iniciar esta vida que foi, este plano que foi projetado por Deus antes do pecado. Agora, você, através do Santo Espírito, que é o selo da propriedade de Deus, como diz a palavra, vai te direcionando. E na medida que você vai vivendo a sua vida em amor, sendo o amor de Deus na terra, naturalmente você não vai ter tempo de pecar. Você não vai ter tempo de deixar de viver uma vida em santidade. A vida em santidade é mediante viver uma vida sendo o amor de Deus, entendendo que você tem a natureza de Deus e que os poderes que levantaram Jesus, que ressuscitaram Jesus dos mortos, está em nós. O mesmo poder, assim como as Escrituras nos falam. Então Deus, Jesus Cristo está te chamando, Ele está de braços abertos, para aquele que quiser entregar a sua vida, possa entender que você não tem somente essa vidinha aqui, que você, após deixar essa vida, você precisa ter certeza da sua salvação. E só mediante Jesus Cristo é que você será salvo, é que você retorna à casa do Pai. Salvação não tem a ver com você ir para o céu. Veja bem, não é uma heresia, me ouça. Você vai para o céu, é consequência. Salvação é você ser transformado, é uma transformação que começa a acontecer em você, para que você volte a ser a criatura da qual Deus criou antes do pecado. Amém. Thank you. And eu peço a todos que quiserem camisas aqui. Eu tenho camisa para dar gratuitamente. Eu tenho Bíblia para dar gratuitamente. Eu quero que você venha aqui. Se você tem alguma pergunta, por favor, não se acanhe, porque eu não faço parte de denominação nenhuma. Eu não quero me envolver na filosofia de denominação da qual cega muitas das pessoas a respeito do verdadeiro Evangelho. Nós devemos viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos nos reunir como a Igreja de Cristo para a edificação do corpo. Nós devemos amar um ao outro, porque a Escritura diz que através do amor, da união, nós conheceremos a profundidade, a altura, a largura do amor de Jesus Cristo que está em nós. Então, se você tem alguma pergunta, nós vamos estar aqui
Tem camisa aqui que você pode ter grátis. Tem Bíblia aqui que você pode ter grátis. Por favor, estamos aqui para servir a comunidade.